estamos aqui novamente. Vamos lá para mais uma aula? Bora? Vamos abrir o PowerPoint aqui e vamos começar. Deixa eu abrir tudinho. Ok, muito bem. Vamos lá então. Mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 19. E vamos falar hoje sobre predicativos, tá? Não é muito difícil, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ele é detalhado, é uma questão de observação, beleza? Eu sou a professora Nina e vamos lá para mais uma aula. Bora! Primeiro vamos entender o que é o predicativo, tá? O que é predicativo? Antes de falarmos sobre o predicativo do sujeito ou do objeto, que são os dois tipos de predicativo que nós vamos aprender, precisamos definir o significado de predicativo. Predicativo, termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. Núcleo nominal. Bom, a gente já falou sobre núcleo, você sabe que tem o núcleo do sujeito, tem o núcleo do predicado. Tudo bem? Nós vamos falar, então, se for predicativo do sujeito, se for predicativo do objeto. Mas, por enquanto, só vamos entender que a gente vai ter que analisar qual é esse núcleo, né, da oração, para a gente ver se ele é uma coisa ou se é outra. Mas vamos por partes. Desse modo, a função do predicativo consiste em A. Atribuir determinada característica ao sujeito, predicativo do sujeito, ou atribuir determinada característica ao objeto, predicativo do objeto. Bom, nós já vimos aqui o que é o sujeito, o que é o predicado. Já vimos quais são os objetos. Lembra? Objeto é tudo que complementa o verbo. Ele dá sentido para o verbo. Deu para entender? Ou pelo menos lembrar? Então, a gente já sabe o que é o objeto, a gente vai ter um predicativo desse objeto e também tem o predicativo do sujeito. Mas vamos analisando e por partes vocês vão entender. Para entendermos melhor como funciona cada um desses casos, veja detalhes do predicativo tanto do sujeito quanto do objeto. Sigamos. Predicativo do objeto. Trata-se do elemento do predicado, que se refere ao sujeito mediante um verbo. Seja ele de ligação ou não, qualquer verbo, gente, tem a função de informar algo sobre o sujeito. Então, vocês lembram aquela frase que diz que a gente já falou aqui outras vezes? Por exemplo, sei lá, uma frase assim, Camila é linda. Bom, o linda é uma característica do Camila, não é? Camila é o quê? Linda. Se eu estou dando essa característica de linda para a Camila, que é o sujeito dessa frase, isso quer dizer que linda é o meu predicativo de quem? De quem é esse predicativo? De quem é essa característica? Do sujeito. Então, linda é predicativo do sujeito Camila, tá? Vamos lá. Olha os exemplos aqui. A Terra é redonda. Ou pelo menos, né? Até onde a ciência prova é redonda, embora tenha gente dizendo que ela não é redonda, mas não vamos discutir isso agora. A Terra é redonda. Vamos analisar a frase, não o conceito, tá? Então vamos lá. Qual é o sujeito dessa frase? A Terra é redonda. Para saber qual é o sujeito, eu pego o verbo, no caso o verbo é o é. Quem é redonda? A Terra, tá? Então, o sujeito é a Terra. Qual é o verbo aí? Esse verbo é de ligação. Por que de ligação? Porque ele está ligando uma característica ao sujeito. Qual é a característica aí? Redonda. A Terra ser redonda. Vamos lá. Redonda, predicativo do sujeito. Ou seja, uma característica da Terra, que é o sujeito da oração. Tá? Essa característica, no caso redonda, está dando uma característica do sujeito à Terra. Tá? Bom, isso é do sujeito. Do objeto é um pouquinho diferente. Vamos lá. Predicativo do objeto. Termo da oração que se relaciona ao objeto, atribuindo-lhe uma determinada característica. Bom, para começar, a gente falou então que predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, certo? Aqui a gente vai ver uma característica do objeto. E qual que é o objeto? Gente, o objeto está sempre no predicado, não é isso? Sujeito de um lado, verbo e predicado do outro, não é isso? E aí, dentro desse predicado, tem lá alguém ou alguma coisa, e junto ali vai ter uma característica desse objeto que está no predicado, não no sujeito, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Então, tá. Primeiro, qual que é o verbo aqui? Julgou. Sujeito é quem? O juiz, tá? Só para separar. Então, o sujeito é o juiz, o verbo é julgou,
O predicado é julgou o réu culpado. Beleza. E aí a gente está vendo aqui, ó, que o réu é objeto do verbo julgou, certo? Complemento do verbo julgou, não é isso? Objeto direto porque não tem preposição aí. Agora, em seguida, tem uma característica aqui, culpado. Quem é culpado, gente? O juiz ou o réu? Se fosse o juiz culpado, isso aqui, a palavra culpado, seria predicativo do sujeito, porque no caso o juiz é sujeito. Só que, mas na verdade nessa frase, quem que é o culpado? É o juiz? Claro que não. É o réu. O réu, essa palavra réu está onde? Não está no objeto, não está no predicado. Portanto, essa característica de ser culpado é predicativo do objeto réu. Deu para entender? Vamos falar de novo com outros exemplos aqui já já, mas vamos voltar. O réu tem a característica de ser o culpado desse crime que ele foi julgado pelo juiz, certo? Então, a palavra culpado ela é uma característica do réu. O réu é objeto, a palavra réu é objeto do verbo julgou, tá? Objeto direto do verbo julgou. Como essa característica de ser culpado é referente ao réu, que é o objeto, a gente vai dizer que então, que é predicativo do objeto. Tudo bem? Vamos lá. O predicativo do sujeito pode ser representado por adjetivos ou locuções adjetivas, substantivos, pronomes substantivos, numerais substantivos, qualquer palavra substantivada, uma oração subordinada substantiva. Essa parte da oração subordinada substantiva você esqueça, porque você não viu isso ainda, tá bom? É só para você entender a relação que tem. O predicativo do objeto pode ser representado por um adjetivo ou um substantivo. Tudo bem, pessoal? Bom, olha lá. Exemplos de predicativo do sujeito. Exemplo. Mônica está triste. Então tá. A Mônica é o sujeito da frase. Está é o verbo, nesse caso o verbo de ligação. E triste é a característica da Mônica, não é? Quem está triste? A Mônica. Tudo bem. Então, se a tristeza quem está sentindo é a Mônica, e a Mônica é o sujeito da frase, então eu vou dizer que é um predicativo, tudo que é assim característica eu chamo de predicativo, é o predicativo do sujeito. O sujeito nesse caso é Mônica. Quem está triste é Mônica. Predicativo do sujeito. Outro exemplo embaixo. Ela entrou apressada em casa. Então tá. Ela é o sujeito, o verbo transitivo entrou, e apressada, olha lá, é a maneira como ela entrou, é uma característica de quem? De ela, que é o sujeito, entenderam? Então aqui, ó, é o predicativo do sujeito. É a qualidade desse sujeito, ela, apressada. Ela entrou apressada. Tudo bem? Vamos lá, exemplos de predicativo do objeto. Exemplos. Eles julgaram o criminoso culpado. Eles julgaram o criminoso culpado. Então é a mesma coisa daquele do juiz, lembra? O sujeito é eles, julgaram é o meu verbo, o criminoso é o objeto direto do verbo julgaram, certo? Mas quem é o culpado? Eles do sujeito ou o criminoso aqui? O criminoso. Portanto, é um predicativo, ou seja, uma característica desse objeto, que é a palavra criminoso. Tudo bem? Embaixo a mesma coisa, olha lá. O vilarejo elegeu Otaviano prefeito. O vilarejo elegeu Otaviano prefeito, tá? Então, ó, o sujeito é o vilarejo, o verbo é elegeu, Otaviano é o objeto direto do verbo elegeu, certo? O vilarejo elegeu Otaviano. Agora, quem foi eleito prefeito? Otaviano. Portanto, predicativo prefeito é característica do objeto Otaviano. Portanto, é o predicativo do objeto. Deu para entender, pessoal? Não é tão complicado, você só precisa ter certeza. É aquela palavra que você está se referindo ao sujeito ou está se referindo ao objeto, ou seja, alguma coisa que está no predicado. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos treinar um pouquinho para ver se vocês entenderam mesmo. Então, olha lá, na apostila, o conteúdo predicativos do sujeito e do objeto estão no livro 2, claro, na página 32 a 35, tá? E o caderno de atividades da página 58 a 61 até o exercício número 3. Treinem bastante, tiverem dúvidas vocês me perguntem, e aí na próxima aula nós estaremos
corrigindo. As próximas aulas a gente faz a correção disso tudo, tá? Na videoconferência vocês tiram as dúvidas. Portanto, quando estiverem fazendo atividade, já anotem alguma dúvida que surgir para perguntar para mim, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Beijo, tchau, tchau.